Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje nós vamos fazer o exemplo das linhas de carga no formato de um anel. Nesse exemplo, nós vamos distribuir uniformemente uma quantidade de carga Qzão sobre um anel condutor, de tal forma que as cargas irão se distribuir uniformemente sobre toda a superfície do anel. Então, para isso, eu vou desenhar o meu anel e vou colocar o meu sistema de referência no centro do anel. Eu preciso determinar um pequeno elemento de carga dQ, que está representado por esse elemento do anel aí, que vai ter uma carga dQ. Tá? Esse elemento de carga dQ está a uma distância r do centro do anel. E o ponto no qual eu vou querer calcular o campo elétrico está a uma distância z no eixo z. Tá? Por que a gente está escolhendo o nosso sistema de referência assim e o ponto que a gente quer calcular o campo elétrico sobre o eixo z? Para facilitar na hora de resolver os cálculos. Tá? Então, se eu colocar em um ponto qualquer qualquer ponto, eu vou ter muita dificuldade para resolver o problema. Então, eu vou escolher esse sistema de coordenadas e esse ponto, porque isso facilita na hora de eu fazer as contas. Isso não quer dizer que os outros pontos não dê para calcular o campo elétrico. Tá? Então, dá para calcular o campo elétrico em qualquer ponto. Mas a gente vai fazer isso o mais simples aqui e o mais difícil eu vou cobrar na prova de vocês. Tá bom? Tendo essas duas distâncias, eu posso agora fazer a distância entre o elemento de carga e o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico, é dado pelo vetor R. Tá? Então, com essas quantidades, eu posso calcular quem é o meu campo elétrico na posição Z. Tá? Mas antes disso, vamos olhar aqui o que significa um elemento de carga. Tá? Como é que eu faço para obter esse elemento de carga? Esse elemento de carga é dado por um elemento de curvatura do anel. Então, se você olhar na imagem, se eu fizer um ângulo Δθ aqui no meu anel, eu vou ter, referente a ele, um arco de r dθ. Tá? Guardem essa informação para que, quando a gente for fazer o elemento de carga, a gente vai precisar dessa informação. Então, se eu tenho um elemento de carga, eu tenho também um elemento de campo. Tá? Então, o meu elemento de campo ele é igual a 1 sobre 4πε0 dq sobre o módulo do vetor r ao quadrado, vetor r dividido pelo módulo do vetor r. Tá? Preciso saber quem é o meu vetor r. Muito simples, né? É o final menos inicial. Posição onde eu quero calcular o campo, que é z na direção k, menos o vetor r'. Como é que eu vou escrever meu vetor r'? Eu vou escrever ele da forma que facilita os meus cálculos. Então, eu vou usar coordenadas cilíndricas aqui, de tal forma que eu possa escrever o vetor r' como sendo r cosseno de θ na direção i, mais r seno de θ na direção j. E o meu vetor r'zão total vai ser r cosseno de θ na direção i, mais r seno de θ na direção j, mais z na direção k. Agora, eu preciso de qual é o módulo do meu vetor r. Para fazer isso, basta eu pegar a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Ok? Perceba que eu tenho r quadrado cosseno de θ mais r quadrado seno de θ. Colocando r quadrado em evidência, eu vou ter que cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado, e a gente sabe que essa é a relação fundamental da trigonometria, isso é igual a 1, retornando que o módulo do vetor r é igual a raiz de r quadrado mais z quadrado. Percebam que esse módulo ele é constante. Então, r é o raio, rzão é o raio, e zzinho é o ponto fixo aonde eu quero calcular o campo. Então, tudo isso aqui eu conheço, é constante. Tá? Então, tendo
o vetor R e o módulo do vetor R, eu posso substituir no meu elemento de campo para determinar quem é o campo elétrico, tá? Então, substituindo, tá aqui, eu substituía o vetor R e o módulo do vetor R. E percebam que embaixo ficou R ao quadrado mais E ao quadrado vezes a raiz quadrada de R ao quadrado mais E quadrado. Eu posso simplificar isso aqui escrevendo que é R quadrado mais E quadrado elevado a 3 meios. Por quê? O primeiro R quadrado mais E quadrado está elevado a 1. E eu posso escrever a raiz de R quadrado mais E quadrado como sendo R quadrado mais E quadrado elevado a meio. Então, fazendo 1 mais meio, isso é igual a 3 meios, que é igual a 1,5, que é a forma que está escrito aqui. Tá? Agora, eu preciso conhecer o meu elemento dQ. Então, eu sei que as cargas estão uniformemente distribuídas sobre esse anel. Então, se eu fizer um dQ dividido por um pedacinho do anel, eu vou ter uma densidade linear de carga constante. De modo que eu posso passar o dl multiplicando e eu tenho o meu dQ. Só que agora, quem é o dl? dl é exatamente o R de θ, um pedacinho do anel que eu estou pegando ali devido a uma variação θ, tá? Então, dQ é lambda R de θ, tá? Para eu percorrer todo o anel, eu tenho que dar uma volta de 2π. Então, eu tenho que pegar um ângulo de 0 a 2π. Eu estou varrendo todo o anel. Substituindo o dQ no elemento de campo, eu vou ter que... então, vocês podem perceber que agora eu tenho cosseno de θ dθ na direção I, mais seno de θ dθ na direção J, mais E dθ na direção K. Tá? Então, tem um termo que é comum a todos os eixos, né? X, Y e Z, que é lambda R dividido por 4π ε0, R quadrado mais E quadrado elevado a 3 meios. Agora, quando a gente olha esse tanto de θ e DE aí, dá vontade imensa da gente integrar isso, né? Então, vamos integrar, que é somar todos os campos devido a pequenos elementos de carga. Quando você faz isso, você vai ter 3 integrais, uma para cada componente do vetor R. Então, vamos fazer primeiro a que está relacionada com seno e cosseno, e depois a gente faz a que está relacionada com o eixo Z, tá? A primeira integral em I, que é na direção X, eu tenho que integral de cosseno de θ, isso é muito simples, né? É o seno de θ. Então, avaliado em 2π menos o seno de π. Seno de 2π é 0 e seno de 0 é 0, então essa integral dá 0. A integral de seno de θ dθ, essa vocês também sabem fazer, tá? É menos o cosseno de θ, então inverti aqui, tá? Os limites de integração, tá? Cosseno de θ, que é menos 1, ou que é 1, menos o cosseno de 2π, que também é 1. Ou seja, 1 menos 1, isso aqui dá 0. Sobrando apenas a integral na direção K, ou direção Z, né? Então, a integral na direção Z aqui é simplesmente a integral de dθ, que é o próprio θ. Fazendo isso, avaliando os limites, é de 0 a 2π, então 2π menos 0 vai ficar E igual a Z2π R lambda dividido por 4π ε0 R quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios. Na direção K, tá? Na direção Z. A gente pode recordar aqui que se eu fizer um elemento, ou pegar o comprimento total do anel, vezes a distribuição uniforme, lambda, né? Densidade linear de carga, eu vou ter a carga total distribuída sobre o anel. Substituindo isso no campo elétrico, eu vou ter aqui o meu campo elétrico é igual a Z vezes a carga total
distribuído no anel dividido por 4πε0 r ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios, isso na direção k, tá? Então, se você fizer o limite aqui de que z é muito maior do que r, você vai observar que quando o campo elétrico é calculado num ponto muito distante do centro do anel, o campo elétrico é idêntico ao campo elétrico de uma partícula pontiforme na posição 0, no centro do seu referencial. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima!